Já parou para pensar que muitas vezes falamos sobre fé e confiança, mas temos muita dificuldade de acreditar e principalmente de descansar nas promessas do Senhor? Bom, se você quer acessar as promessas do Senhor para a sua vida sem duvidar, vem comigo! Para quem não me conhece, meu nome é Milane Silvano e o tema da nossa reflexão bíblica de hoje é Pare de duvidar. O nosso texto base se encontra lá em Juízes, capítulo 6, do verso 36 até o verso 40. Mas que tal, antes da gente ver o texto, a gente entender um pouquinho do cenário histórico em que esse texto se encontra? Vamos lá? Para começar, nós precisamos lembrar que o livro de Juízes se passa num cenário em que o povo já havia conquistado a terra prometida. Josué havia morrido e Deus passou a instituir líderes que pudessem guiar o seu povo. O povo ainda não contava com a presença de um rei humano. O rei do povo de Israel era Deus. Entretanto, o povo estava num cenário caótico de depravação e de grandes pecados, entre eles a adoração ao deus Baal, um deus pagão, o que desagradou extremamente o coração do Senhor. Esse desagrado fez com que Deus permitisse que o povo de Israel fosse dominado pelos midianitas durante 7 anos. Ué, Milane, mas afinal de contas, quem eram os midianitas, gente? Os midianitas eram os descendentes de Midian. Midian foi o filho de Abraão com Quetura, a mulher que Abraão teve depois da morte de sua esposa Sara. Se você achava que Abraão teve só Isaac e Ismael como filhos, você está precisando ler um pouco mais. Pois é, todos nós amamos falar sobre Isaac, o filho da promessa, mas, Abraão teve outros filhos e a descendência deles deixava muito a desejar. O povo de Midian, por exemplo, era um povo que estava em oposição ao povo de Israel, descendentes de Isaac. Essa oposição se transformou em uma verdadeira perseguição. Era uma verdadeira perseguição, porque todas as vezes que o povo de Israel plantava, os midianitas vinham como se fossem gafanhotos, arrancavam tudo, destruíam o que viam e deixavam o povo de Israel sem gado e sem ovelhas. Pois é, Deus estava permitindo tudo isso durante 7 anos, até que o povo de Israel ficou tão debilitado, que eles começaram a clamar ao Senhor. E aí, clamou o Senhor, a gente sabe que a situação muda de figura. Então o anjo do Senhor veio a Gideão, um homem da tribo de Manassés, e disse a ele que estava com ele. E aí Gideão vira para o Senhor e fala: Ué, comigo, Senhor? Você está comigo? Como assim? Os midianitas estão perseguindo a gente esse tempo todo. Pois é, Gideão estava desacreditado, ele estava cansado, assim como todos nós ficamos quando sofremos opressões. A gente começa a duvidar, mesmo quando o Senhor está dizendo claramente para nós que está ao nosso lado. E aí o anjo do Senhor disse a Gideão: Eu vou fazer com que vocês vençam os midianitas como se fossem um só homem. E justamente por estar desacreditado, nós vamos ver no texto bíblico base de hoje que Gideão pediu ao Senhor sinais que iriam evidenciar que Deus realmente livraria o povo de Israel dos midianitas a partir da liderança de Gideão. Pois é, o primeiro sinal que Gideão pediu foi: eu quero ver o orvalho molhando apenas a lã e deixando tudo ao redor seco. Deus fez exatamente como Gideão pediu e deu aquele sinal a ele. Mas ainda insatisfeito, Gideão pediu um novo sinal. Gideão disse para Deus: agora eu quero ver o orvalho molhar toda a terra e deixar apenas a lã seca. E Deus fez exatamente como Gideão pediu, entregando esse sinal de confirmação a Gideão. Mas eu quero convidar você a examinar com cuidado o verso 36, onde Gideão diz para Deus assim: se hás de livrar o povo de Israel por minhas mãos, como disseste. Observe esse si. Esse si traz um peso muito grande de dúvida. É como se Gideão estivesse dizendo para Deus o seguinte: olha, se você realmente vai fazer isso aí que você está dizendo, se você está dizendo, eu quero então uma comprovação, eu quero um sinal. E aí Deus dá um sinal e ele pede outro sinal a Deus. Mas se Deus já havia dito que iria fazer, tinha necessidade de Gideão utilizar um termo
carregado de dúvida? Tinha necessidade de Gideão utilizar essa metodologia de pedir confirmação e de pedir outra confirmação? Mas talvez você possa pensar, assim como eu, a primeira vez que li essa palavra, nossa, mas Gideão estava duvidando muito. Que isso? Gideão estava sem noção. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Pois é, mas quantas vezes nas nossas vidas Deus nos faz uma promessa, Deus nos diz algo que precisamos fazer para alcançar uma vitória que Ele tem para nós. E a gente, ai Deus, será que foi você mesmo? Será que é isso mesmo? Me dá um sinal se foi você. Quantos de nós não passamos por momentos de dúvidas, mesmo quando o Senhor já falou conosco? Às vezes Deus já falou com a gente através de um profeta, já falou através de um sonho, já falou através da palavra, ou até mesmo já falou através de uma oração. Deus falou, e se Deus falou, Ele vai cumprir. A gente não precisa ficar parado esperando novos sinais de que Deus realmente vai fazer aquilo que Ele prometeu. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Mas entendendo que somos seres humanos e que a prática de duvidar já faz parte da nossa natureza carnal, nós iremos trabalhar hoje 3 coisas com as quais nós precisamos ter muito cuidado para evitar duvidar das palavras do Senhor para as nossas vidas. Para que você passe a acessar as promessas que o Senhor já estabeleceu, já liberou sobre a sua vida. A primeira coisa que nos faz duvidar é a dificuldade de identificar se foi a voz do Senhor falando ou se foi apenas fruto da nossa mente. Não é algo raro que um cristão passe por esse tipo de situação. A gente vê no livro de 1 Samuel, capítulo 3, que quando Samuel era criança, o Senhor chamou Samuel dizendo: Samuel, Samuel. E Samuel se levantou correndo e foi em direção a Eli, porque não soube identificar a voz do Senhor. Nesse caso, Samuel achou que a voz do Senhor era a voz de outra pessoa. E muitas vezes nós achamos que a voz do Senhor é a voz da nossa própria mente, quando na verdade é o Senhor que está falando. Tá, Melaine, ok, entendi que às vezes a gente pode passar por esse tipo de confusão, mas como que a gente vai conseguir discernir? Olha, eu sei que parece complicado, mas na verdade é simples. Eu tenho 2 dicas para te dar. A primeira delas: quanto maior for a frequência em que você conversa com Deus, maior é a facilidade de identificar a voz dele. Se você começa a receber ligações de um amigo seu e você começa a falar com ele todos os dias, mesmo que ele perca o telefone e você receba a chamada dele de um outro número, assim que ele falar alô, você já está entendendo que é ele que está falando, porque você passou a conhecer a voz dele. Assim também é com o Senhor. Quanto mais falamos com o Senhor, mais fácil fica de identificar quando é Ele que está falando conosco. A segunda dica que eu tenho para te dar em relação a isso é: Deus sempre vai falar dentro dos padrões bíblicos. O Senhor não pode negar a si mesmo. Então, quando Deus vier a falar com você, não vai ser fora daquilo que a palavra de Deus já estabelece. Sabe aquela vozinha que você escuta quando você pergunta alguma coisa? Por exemplo, eu devo ou não ter relações sexuais com a minha namorada? E aí você escuta aquela vozinha assim: deve, vocês se amam, isso é amor. Vocês vão casar em algum momento? Qual é o problema? O que Deus quer é que você seja feliz. Um outro exemplo de pergunta clássico: será que eu devo me relacionar com uma outra pessoa mesmo sendo casado, mesmo sendo casada? Ela é tão boa, ela me escuta, ou ele é tão amigo, ele tem me escutado mais do que o meu esposo, ele me elogia, ele me enxerga. E aí você escuta aquela vozinha: deve sim, só se vive uma vez. Vai, se entrega. O que os olhos não veem, o coração não sente, não tem problema. Essa voz não é de Deus. Essa voz é da sua própria consciência, da sua carne, de demônio. Não é de Deus.
porque Deus não vai falar algo que esteja fora da vontade dele para a sua vida. Mas, se você ouvir uma voz dizendo, a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Se você ouvir isso, querido, escuta, porque é Deus falando. Deus fala muitas vezes assim. Pode ser que você não lembre onde o texto bíblico se encontra, qual é o contexto geral daquela palavra, mas você vai lembrar da mensagem central a partir daquilo que Deus está falando com você. E lembre-se sempre, Deus muitas vezes vai falar através da palavra dele. A segunda coisa que nos faz duvidar frequentemente é o medo. Muitas vezes, pelo medo do desafio que teremos que enfrentar antes de viver a vitória, nós deixamos de acreditar, de confiar, duvidamos da palavra do Senhor de que nós iremos vencer. E falando sobre o medo, nós vamos ver que no capítulo 7 do livro de Juízes, logo no início do capítulo, Deus diz para Gideão: olha, o povo que está com você é muito numeroso. Com um exército tão grande, é provável que o povo acredite que eles venceram os midianitas com as próprias forças e não vão entender que foi o meu poder que se manifestou ali. Por isso, reduza esse exército. E aí, para reduzir, a primeira seleção foi: aqueles que tiverem medo e tiverem timidez podem voltar para casa. 22.000 homens voltaram. Pois é, ficaram apenas 10.000, o que nos possibilita entender que cerca de 2/3 do exército sentia medo. E preferiram dar ouvidos ao medo do que dar ouvidos àquilo que Deus já havia estabelecido para o povo de Israel. Quantas vezes nas nossas vidas nós preferimos dar ouvidos ao medo do que dar ouvidos ao que Deus já está falando para nós? Quantas vezes nos privamos de viver os desafios e de experimentar da vitória saborosa que Deus tem para nós, porque ficamos com medo de viver o desafio que antecede a vitória. Isso trava o nosso futuro. Isso atrasa o cumprimento das promessas de Deus para nós. Isso acontece porque nós não temos medo por duvidar que Deus seja capaz. Nós temos medo por focar nas nossas limitações, por olhar para nós e não olhar para aquilo que Deus já está liberando sobre as nossas vidas. Eu tinha muita dificuldade de acreditar nas coisas de Deus para mim, porque eu me sentia incapaz o tempo todo, porque eu tinha uma autoestima muito baixa em relação ao que eu poderia desenvolver. E talvez você esteja passando pela mesma situação por não entender que você precisa confiar em Deus e acreditar em você. Um outro ponto que nos faz duvidar com frequência é a falta de leitura bíblica. E esse é o terceiro ponto que nós iremos trabalhar hoje. Milane, mas o que tem a ver a palavra de Deus com duvidar? Tudo a ver. A fé é o banimento da dúvida. E a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você ouvir, quanto mais você meditar na palavra do Senhor, mais fé você irá desenvolver. E menos dúvida daquilo que Deus já falou com você, você terá. Quanto tempo você tem separado para ler a palavra do Senhor, para meditar sobre a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor e para estudá-la? Você tem separado um tempo de qualidade? Tem sido frequente? Quantas vezes durante a semana você separa tempo para se alimentar e para fortalecer a sua fé? Eu acho engraçado que muitas vezes o futebol da semana tá garantido, a novela todo dia, pontualmente, mas muitas vezes o tempo para ouvir a palavra do Senhor é um tempo muito inferior e mesmo assim é colocado em segundo plano. Eu fico me perguntando se nós realmente queremos parar de duvidar daquilo que Deus estabelece sobre nós, se nós realmente queremos ter fé, uma fé genuína, uma fé que faz com que montanhas se movam. Se nós realmente queremos ver milagres acontecerem, se nós realmente queremos vencer batalhas, vencer desafios, porque sem fé
é impossível. Para finalizar, eu quero te fazer refletir que quando você tem pouca fé, você não vê vitórias acontecerem. E quando você não vê vitórias acontecerem, você começa a ficar desmotivado. Começa, inclusive, a achar que Deus está te deixando de lado, que Deus não está te ouvindo. E assim como o Gibeão, você começa a se frustrar, se cansar e vai duvidar cada vez mais. Então, entenda que a oposição à fé é a dúvida. E se você desenvolver fé, vai haver pouco espaço para dúvida. Porque se você tiver fidelidade e fé com Deus, você vai ver vitórias acontecerem. E você não vai utilizar esse grande "se" que Gideão usou quando se tratou de conversar e acreditar naquilo que Deus já estava dizendo a ele. Entenda que você precisa desenvolver a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Não necessariamente a tua vitória vai chegar amanhã, mas é possível e muito provável que se você não se deixar vencer pela dificuldade de ouvir e entender a voz do Senhor, pelo seu medo e principalmente pela falta de leitura da palavra do Senhor, Deus irá te fortalecer cada vez mais e você verá sua vitória chegar. Bom, mas se você ficou conosco até aqui e essa palavra abençoou a sua vida, assim como ela abençoou a minha, eu te peço para que você compartilhe ela com várias pessoas para que elas também sejam alcançadas. Além disso, que você não se esqueça de clicar em gostei para que o YouTube possa entender que esse canal produz conteúdos relevantes. E se você não conhecia o Milani Mudança, não perca tempo, se inscreve aqui no nosso canal, fica com a gente porque todos os sábados tem vídeos novos para abençoar a sua vida. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Milani Mudança, receber um pouco mais de conteúdo pautado na palavra do Senhor, nos siga no Instagram, porque nós iremos aceitar com muito carinho todos vocês. Então é isso. Desejo a todos vocês uma semana abençoada, sem nenhuma dúvida sobre aquilo que Deus já está liberando sobre a sua vida e cheia da manifestação do poder dele. Um grande beijo para todos vocês, um forte abraço e tchau, tchau!